colegas, professores, que consomem de fato, que investem nos produtos que eu ofereço, porque realmente vem a transformação desses produtos acontecendo no seu dia a dia. E hoje, mais do que nunca, isso é fundamental. E quando a gente vem falando de inteligência artificial, eu quero que vocês tenham muito claro isso para vocês, que se de fato o professor sempre esteve em constante atualização profissional, de ter que estar buscando conteúdo, buscando ferramentas, com a inteligência artificial isso só vai acelerar ainda mais. Por quê? A gente está num processo crescente da inteligência artificial muito grande. Isso faz com que a gente tenha inúmeras atualizações por semana da inteligência artificial, que nem eu estou conseguindo acompanhar, e agora até eu vou entrar num curso, que começa dia 31, do Vale do Silício, só tem professores de lá, porque eu quero estar bebendo água da fonte, de fato, né? Eu recebi uma indicação para estar dentro desse curso, para trazer ainda mais informações para vocês direto da fonte, né? Não mais informações que às vezes também eu vou seguindo um profissional, outro, vou acompanhando, que estão avançados, mas hoje o que eu olho para a educação no Brasil, que inteligência artificial para professores, salvo os que se eu não sei algum, mas eu sou uma das únicas que levo isso de fato como aplicar dentro da sala de aula. Então, isso também é um grande diferencial que eu levo para vocês dentro dos meus serviços, inclusive aqui na comunidade, quem me acompanha aqui na comunidade. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, isso vai ser exigido cada vez mais, que a gente sempre fique em constante atualização. E isso vai ser cada vez mais frequente. Mas antes de eu contar para vocês como é que a gente vai fazer um fluxograma com alguns cliques usando inteligência artificial, eu quero apresentar para vocês o meu robô, o robô professor inovador, para que vocês tenham uma palhinha do que é essa ferramenta. E é uma ferramenta que todos os alunos da mentoria da próxima turma terão acesso. Os que estão na turma andando agora, que a gente tem mais um encontro, eles já têm acesso. Da próxima turma, os profissionais, os professores que entrarem vão ter acesso a 3 robôs. O professor inovador, que faz planejamento de aula e plano de ensino. O robô que faz revisão de normas ABNT. E também um robozinho que faz questões no modelo Enem e modelo ENAD. Então, vamos lá. Quero compartilhar com vocês, então, aqui, o robô. E olha só, eu vou pedir simplesmente para ele fazer um plano de aula. Faça um plano de aula de genética. Vejam que ele me traz aqui algumas coisas. Para elaborar um plano, precisamos seguir uma estrutura proposta. Vamos começar com umas perguntas iniciais. Então, ele me faz algumas perguntas que eu tenho que responder para ele. Ele já propõe algumas coisas, mas ele está pedindo que, de fato, eu faça uma pergunta. Ele me fez perguntas e eu respondo algumas coisas para ele. Então, eu vou colocar que a ementa é essa aqui. Ele me sugeriu alguns conteúdos, né? Então, a resposta número 1 é... Opa! Daí... Deixa eu copiar aqui. Ele vai... Essa é a ementa. O item 2, que ele me diz aqui, quais são os grupos de conhecimento? Eu não sei, não tenho acesso a esses grupos ainda. Vamos colocar, então, ele que vai me sugerir. O 3, ele me traz aqui quais são as competências. Eu também não sei as competências. O 4, o que o aluno deve saber ao término da aula. Eu também não sei o que ele deve saber. Eu só tenho a ementa. Não sei, deixa eu só ajustar aqui. Então, eu respondi essas primeiras. E ele me pede ainda aqui qual é a geração dos estudantes. Dê um exemplo, geração Z, visuais e digitais.
Eu vou colocar aqui, então, que são estudantes da geração Y e sinestésicos. Com isso aqui, ele vai conseguir produzir um plano de aula personalizado exatamente para o meu público, porque ele foi treinado para a construção de uma solução de aprendizagem, que é a metodologia que obrigatoriamente todo professor deveria saber construir uma solução. E o primeiro parte da análise de eu olhar para quem é o meu, para quem é o meu conteúdo. Então ele trouxe aqui, ó, a ementa. Ele trouxe aqui os grupos de conhecimento, e aí, como eu não coloquei, ele dá uma sugestão, e aí eu vou dizer para ele se eu quero ou não. As competências ele colocou aqui. O que o estudante, então, deve saber ao término dessa aula? Ele colocou alguns tópicos, aqui eu coloquei, então, o perfil, né? E aqui ele traz, então, ó, grupos de conhecimento, as competências, os resultados de aprendizagem, e ele constrói para mim o roteiro da aula baseado na metodologia de Hopes, que a metodologia de Hopes é uma metodologia desenvolvida pelo Robert Gagnon, que é um psicólogo que por muitos anos ele estudou os 5 sentidos psicológicos da aprendizagem, neuropsicológicos da aprendizagem. E ele dividiu, então, a aula em 5 etapas. A gente precisa fazer uma revisão, e aí ele diz até o que o professor tem que fazer. A visão geral do conteúdo, ele mostra aqui, e ele dá o tempo que o professor tem que levar. A atividade, então ele diz o que o professor é para fazer, e aqui o exercício, e ele traz aqui, ó, realizar uma atividade prática de montagem, modelos de DNA e cromossomo para estudante sinestésico, porque é o estudante que precisa ver, ouvir e escrever. E aí, no final, um resumo. Mas digamos que eu não sei o que fazer de exercício, eu vou colocar assim, detalhe o exercício para mim. E ele vai começar a detalhar. Então, ele entrega, de fato, uma aula pronta, organizada para o professor. Então, ele diz aqui, ó, montagem de modelo, qual é o objetivo, os materiais necessários, e aí ele diz até aqui, ó, o que os alunos e quanto tempo o aluno tem que fazer. Porque quem está dentro da minha mentoria sabe bem que eu prezo muito pelo tempo, né? Quanto tempo, o que o aluno tem que ter esse controle, que, inclusive, eu sempre coloco no intervalo de 10 minutinhos que eu faço na mentoria o cronômetro rodando. A gente tem que ter responsabilidade. E, às vezes, nós, professores, temos dificuldades de padronizar, ou dizer quanto tempo fazer essa atividade. Porque, às vezes, eu acho que é 10 minutos, mas o aluno vai levar 20. E aqui ele já diz, ele já te dá um padrão de tempo para executar essa atividade. E ele deu mais sugestões de atividade. Ele sugeriu uma atividade 2 também aqui e uma atividade 3. Então, ele até sugeriu mais atividades aqui para o professor executar. Então, para que vocês vejam, o que acontece? Por que esse robô é tão eficiente assim? Porque ele já foi treinado para entregar um plano de aula efetivo para o professor, baseado em metodologias que entregam de verdade uma solução de aprendizagem. Que eu bato muito isso, o professor que não sabe criar uma solução de aprendizagem, com certeza não vai gerar a aprendizagem significativa para os seus estudantes. Por quê? Esse robô, inclusive, aqui, se vocês olharem para isso aqui, ó, ele usa muito esses verbos da taxonomia de Bloom. E a sequência aqui de construção do conhecimento é taxonomia de Bloom. Porque o que ele traz com a atividade? Criar alguma coisa, montar modelos de DNA e cromossomo. Que aí nós chegamos no topo da taxonomia de Bloom. Ele já foi treinado para isso. Então, para vocês verem que a gente tem uma ferramenta agora poderosíssima e que pode estar na mão de vocês de uma forma gratuita. Vou falar para vocês, como eu já falei, se você pedir para alguém, para um expert, produzir um robô como esse, por exemplo,
tem um valor médio aí de R$6.000. Tá? De 6 a 8 mil, você pedir para uma pessoa passar horas treinando o robô para chegar ao produto que você quer. E você pode ter acesso a 3 robôs na mentoria. Mas agora, vamos lá. Que vocês já viram o poder desse robô. Gostaram do robô? Vamos reagir aqui. Coraçãozinho para quem curtiu. Muitos corações. Que bom, fico feliz. Vamos lá agora, então, para um modelo para criação de fluxogramas. Para a gente chegar em fluxogramas, a gente vai precisar aqui em explorar GPTs, que é a aba onde a gente tem uma série de outros GPTs de ferramentas. A gente vai em produtividade e chegar aqui em diagramas. Tá? Semana passada, a gente falou sobre o Canva, de como utilizar o Canva aqui. E agora a gente vai falar sobre diagramas. Acessando essa ferramenta aqui, você pode subir, inclusive, vejam o poder desta ferramenta aqui, tá? Uma aula sua, eu vou pegar uma aula em PDF aqui para mim. Vou pegar essa aqui, ó. Tá? É uma parte da aula secreta. Gente, como esse GPT já está personalizado para o meu uso, tá? Eu não preciso mais criar aqueles prompts gigantescos. Inclusive, vocês já têm umas 3 semanas que eu venho falando muito sobre isso. Gente, a inteligência artificial mudou e não se fala mais em prompt. Tá? Aqueles prompts gigantes que eu tenho que fazer um descritivo enorme. Não. Primeiro, as personalizações do seu chat GPT são obrigatórias. Tá? Se você não fizer isso, aí sim você vai ter que construir todo aquele comando. A partir disso, ele já tem a base. A não ser que, por exemplo, você quer trazer um conteúdo nada a ver com o que você trabalha aqui para ele executar uma ação. Tá? Senão, você não precisa mais criar prompts gigantes. E, inclusive, já se sabe que chat GPT, quando eu estou dando aqueles prompts muito grandes, ele se perde muito e a resposta vai ser menos efetiva. Então, a ideia é que você vai dando, após a personalização, você vai dando para ele comandos menores do que você precisa e vai, inclusive, pedindo para ele te ajudar. Por exemplo, como você pode me ajudar? O que eu devo escrever para você agora? E aí ele vai te orientando, ele vai te dizendo o que você tem que colocar para que ele seja mais efetivo. Então, eu vou pedir para esse chat, faça um mapa mental em português. Vejam a magia acontecer. Tá? Gente, eu subi uma aula em PDF. Tá? Uma aula, minha aula. Certo? Isso é incrível, é essencial. Tá? Uma aula em PDF. Ele está criando isso. Eu posso subir um documento, eu posso subir um texto, eu posso subir uma fotografia que ele vai fazer mapa mental, fluxograma, gráficos para análise de SWOT, ele faz tudo isso. Olha só, ele criou o mapa da minha aula com os eixos principais da solução de aprendizagem, neurociência, mentalidade, o desenvolvimento e a parte de inteligência artificial. Vocês já imaginaram você poder entregar isso aqui para os teus alunos toda vez que termina a sua aula? Ou aquela parte final da metodologia de Hopes, que é a parte do resumo, né? Que você tem que resumir, você tem que ver os tópicos principais, você colocar um mapa mental. Ou ainda, você participou de uma reunião transcrita pelo TACT, e você poder mandar o que a gente discutiu nessa reunião. E olha só que incrível aqui. Você consegue editar no Miro. Tá? Ele joga aqui para o Miro, então, e aí aqui no Miro você consegue fazer todas as edições.
você consegue acrescentar texto e ele vem automaticamente. Ah, aqui eu quero escrever alguma coisa. Essa cor aqui eu vou mudar, porque eu quero que ele chame mais atenção para isso aqui. Essa aqui também eu vou colocar um roxo, porque eu quero alterar. E você consegue fazer todas as alterações aqui. Eu posso ainda pedir para ele, agora, faça um fluxograma. Ele vai pegar esse conteúdo e transformar num fluxograma. E agora eu pergunto para vocês, quantas horas vocês levariam para fazer um mapa mental, um fluxograma? Ou melhor, a maioria das pessoas não fariam isso. Porque dá muito trabalho, dá muito tempo, né? A Liliane perguntou, tem outro lugar para jogar e fazer a edição? Não, Lili, ele que sugere, tá? Ele sugere usar o Miro. O Miro é uma ferramenta que ela é gratuita para essas edições simples e, inclusive, ela é uma ferramenta que serve de board, que é muito útil para os professores, tá? E de uso gratuito. Claro, se vocês chegar nos níveis mais avançados, mas eu uso o Miro na forma gratuita e ele me ajuda muito, tá? O Miro é muito simples de mexer, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula de Miro. Na minha mentoria, tem uma aula onde eu explico sobre a utilização do Miro, porque a gente faz uma tarefa que, assim, ó, para mim é a melhor tarefa do mundo, que dá para fazer aí com as crianças já de 8, 9 anos, que é a retrospectiva do veleiro. Busquem isso no Google, tá? É uma metodologia incrível que dá para fazer online, que dá para fazer offline com post-it ou com o aluno escrevendo na sala de aula para resolver problemas, tá? Então, aqui, ó, ele me traz, né, toda um fluxograma da aula, tá? Então, e dá para ser o fluxograma assim, ou um embaixo do outro, aí você que vai pedindo para ele fazer as adaptações, tá? Então, aqui, você também pode editar com o código, mas aqui com o Miro é gratuito, você consegue fazer todas as edições. Pessoal, aqui é mais uma ferramenta para que vocês entendam que usar o chat GPT, a gente não está falando só de uma ferramenta de linguagem, tá? Estamos falando de uma ferramenta poderosa. Eu já ensinei vocês a fazerem vídeos usando essa opção dos GPTs. Vocês fazem vídeo de conteúdo de aula. Já ensinei vocês a fazerem músicas com a extensão do Suno. Já ensinei vocês a utilizarem o Canva por aqui. E agora estou ensinando a vocês a fazerem fluxograma. Como é que vocês vão encontrar? Vocês vão ir aqui no canto esquerdo de vocês em explorar os GPTs, vão ir em produtividade, e aí é essa ferramenta aqui, ó, Diagrams. Tá? Ou se não, você pode buscar direto aqui em cima, que ele vai te deixar também fazer essa busca, certo? Muito bem. Professores, mostrando a ferramenta para vocês, já sei que é mais uma ferramenta para que vocês possam colocar no Google, tá? O item que eu falei é a retrospectiva do veleiro. Eu vou colocar aqui, tá? Essa ferramenta, gente, é genial, assim, para vocês aplicarem. E ela serve para qualquer coisa. E dá para fazer tanto na sala de aula, com post-it, ou pedindo só para os alunos escreverem. Dá para pegar uma cartolina, um papel pardo, dá para fazer no quadro. Online, dá para fazer usando o Miro. Todas as pessoas conseguem entrar e fazer as edições, tá? Então, é uma ferramenta que realmente para resolver problemas que eu acho genial. Perguntas, profs. Agora a gente abre para bater um papo. Sem dúvidas.
Obrigada, Cássia. É uma aula justamente para empoderar todos vocês com diversas ferramentas de inteligência artificial. Eliana, eu uso o pago, mas o acesso a essa ferramenta você consegue fazer pelo gratuito também, tá? Então você consegue acessar pela versão gratuita. Aí vocês vão perguntar, qual é a limitação? Tá? Ele tem limitação diária. Se você fazer